um aspecto de duplo interesse para nós, como presidente da Câmara e como deputado que representa o nosso Estado no Congresso Nacional. Então, bem-vindo, como eu disse, muito obrigado e sucesso nessa debate que o senhor vai ter com a gente hoje. Muito obrigado. Eu não sei se... A palavra passa para o Lars Grael, que vai coordenar o debate. Lars. Boa noite a todos, bem-vindos ao Personalidades em Foco, hoje com a primeira transmissão também simultânea com o YouTube. Nós temos a honra da presença do presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia. 50 anos de idade, filiado aos Democratas, partido ao qual ele já foi presidente, está em seu 6º mandato como deputado federal, representando o Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Maia, tive o prazer de conhecer quando ingressei na vida pública no ano de 99, e onde já era um deputado federal atuante na agenda do esporte. Foi um apoiador na minha gestão como secretário nacional de esportes. Mais tarde, ele foi o relator e conseguiu aprovar na Câmara a lei de importação de material olímpico e paralímpico sem similar técnico nacional. Ou seja, já é um conhecido do esporte. E eu queria fazer a primeira pergunta ao deputado federal, presidente da Câmara. Presidente, vou fazer essa pergunta no campo do esporte. Neste período de pandemia, onde a atividade do esporte paralisou em todo o planeta, inclusive com a inusitada adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, decisão do governo japonês e do Comitê Olímpico Internacional, adiado para 2021, poucos setores foram tão prejudicados quanto o esporte, né, nesse período. Mas sabemos que o esporte vai muito além das competições, né, do entretenimento. O esporte tem uma relação direta com a saúde, consequentemente com a economia e com a educação. Nós vimos que, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 1075 de reestruturação e apoio ao setor cultural. No esporte, tramita na Câmara o projeto de lei 2824, de autoria do deputado federal Felipe Carreiras, que teve também aprovado uma emenda do deputado Molon, do Rio de Janeiro, que, por acordo com o Senado Federal, trouxe uma matéria de suma importância de autoria da senadora Leila, da Leila do Vôlei. E hoje essa relatoria está com o deputado Alexandre Frota. Nós, do segmento esportivo, nunca estivemos tão unidos desde quando tivemos a aprovação da MP 846, que substituía a 841 em 2018. E temos hoje uma esperança grande que possa prosperar essa matéria. Então, eu gostaria de entender do senhor a opinião de como que isso se encontra na Câmara e qual a sua visão sobre o momento atual, né, dos trabalhos legislativos na Câmara sob a sua liderança. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Dr. Leal Ferreira, Lars. Olha, é claro que o nosso papel na presidência da Câmara é tentar organizar os trabalhos, ouvindo os deputados e deputadas, a sociedade, tentando organizar as prioridades, como no início, quando nós construímos, a partir da Câmara, a emenda constitucional que deu as condições para que o governo pudesse enfrentar essa crise, chamada emenda constitucional da guerra. A partir daí, nós votamos muitas coisas e votamos o projeto da cultura e estamos prontos para votar o projeto do esporte, né? Muitas vezes a gente olha, né, Lars, o esporte como se fosse o futebol, né? O futebol tem até condições de sobrevivência, claro, os grandes, né? Não a base. Mas o resto dos esportes, muitas vezes, às vezes ficam esquecidos no nosso país. Então, o relatório do deputado Alexandre Frota está pronto, está faltando só a última conversa com a equipe do Ministério da Economia. A gente sabe que o custo dele é um custo baixo em relação ao impacto positivo e urgente que ele terá aí para muitos
né, esportistas, atletas no nosso país que não têm a mesma realidade do futebol, principalmente dos grandes clubes do futebol brasileiro. Nós vimos nos últimos anos uma saída de muitas empresas no patrocínio do esporte considerado amador. A Caixa saiu de muita coisa, outras estatais saíram, que eu acho que foi um prejuízo grande para o esporte brasileiro. Então, acho que o mínimo nessa crise é a gente conseguir que, né, os esportistas, né, e você falou muito bem, não é apenas olhando o profissional, mas é olhando a importância que tem o esporte na vida de um país, na vida de uma sociedade. Então, está bem avançado. Se a gente não conseguir votar essa semana, eu espero que no máximo na outra terça nós possamos votar essa matéria, já que o relatório está pronto, está muito bem articulado, muito bem organizado com a sociedade. Nós só não queremos atropelar a equipe econômica, porque eu acho que o diálogo tem que acontecer até o limite. Claro que no final, se a decisão da maioria for votar e não tiver acordo com a equipe econômica, faz parte do processo político, mas o ideal é a gente conseguir avançar sempre ouvindo as críticas e as propostas que venham daqueles que, né, estão cuidando do caixa do governo. Muito obrigado, presidente. A próxima pergunta vem do nosso fundador, o empresário Paulo Zótolo. Presidente, obrigado. Eu queria só avisar alguém, tem alguém com um cachorro latindo aí do lado, não sei quem é, se por favor... Pode ser aqui. É mesmo? Presidente, a minha pergunta é o seguinte, minha pergunta vai sobre o Centro de Liderança Pública, a CLP, que eu sei que o senhor conhece bem, acho que algumas pessoas do grupo não conhecem, mas nós recebemos aqui a questão de 2 meses atrás, o Felipe Dávila, que foi o fundador e o presidente do CLP. Eu conheço bem o trabalho do CLP, que existe há 10 anos e já formou mais de 8.000 líderes públicos, e o CLP também, para quem não sabe, ele junta a sociedade civil com líderes públicos, e o propósito é que sim, haja engajamento desses 2 grupos em problemas que são considerados urgentes para o Brasil, né? A minha pergunta é o seguinte: CLP, eu sei que teve uma atuação protagonista com relação à reforma da Previdência e também com relação ao marco do saneamento. Minha pergunta é: qual é a importância que o senhor vê para esse tipo de movimento como o CLP? A importância da sociedade ser mobilizada por movimentos como este. Isso realmente ajuda o parlamento na votação das reformas? Olha, ajuda muito. A gente geralmente vê movimentos que têm apenas um objetivo de atrasar, postergar, derrubar projetos, né? Eu acho que nos últimos anos alguns movimentos como o CLP têm trabalhado no intuito de construir um ambiente favorável a algumas matérias que tramitam no Congresso Nacional, que muitas vezes a sociedade tem pouca informação da sua importância e do seu impacto. E também, muitas vezes, as narrativas construídas para derrotar o projeto, narrativas muitas vezes equivocadas, falsas e muitas vezes, claro, olhando um ponto de vista. Então, a participação da sociedade, principalmente organizada através do CLP, nos ajuda muito a construir, formar opinião na sociedade. E quando você forma opinião na sociedade, como o parlamento, a Câmara representa, né, a sociedade, todos estão circulando, recebendo mensagem, hoje circulando menos, mas através de WhatsApp, de várias ferramentas. Então, a formação, né, da narrativa correta, esclarecendo o que significa uma reforma da Previdência, um projeto de saneamento, entre tantos outros projetos que nós já discutimos e vamos discutir nos próximos meses e anos. Eu acho que isso é uma participação decisiva para que a gente tenha melhores condições de aprovar a matéria e que a gente consiga chegar com melhor qualidade na informação para a parte da sociedade brasileira que não acompanha o dia a dia da política brasileira, principalmente do parlamento. Obrigado, presidente. Lars, está com você. Muito bem. A próxima pergunta virá do almirante Guilherme, que é professor da Escola Superior de Guerra. Presidente, boa noite. Eu sou praticamente respondeu uma parte da minha pergunta agora quando falou com o Paulo Zótolo,
Mas, no geral, os temas que Vossa Excelência aponta que estão sendo enfrentados, isso nas entrevistas que eu tenho visto, fazem parte da agenda de preocupações nacionais há ao menos 3 décadas. O nosso convidado da semana passada, o ex-ministro Mailson da Nóbrega, idealizou e produziu um documentário denominado O Brasil Deu Certo, e Agora, de 2013, onde personalidades, ex-presidentes e ex-ministros discorrem sobre diversos aspectos de nossa história, avaliam que o Brasil deu certo, mas tinha demandas importantes e recorrentes para enfrentar, como algumas que o senhor citou, legislação trabalhista, educação, sistema tributário, previdência, infraestrutura, etc. Por fim, em linhas gerais, conclui que o Brasil tinha um destino de grandeza, pois possuía todos os requisitos para ser um país rico, ainda que alguém tenha mencionado que perde oportunidades. Curiosamente, essa conclusão também faz parte de um relatório de 1949, que fundamenta a organização e como iria funcionar a Escola Superior de Guerra, então a ser criada, onde se lê: o Brasil possui os requisitos básicos e indispensáveis para se tornar uma grande potência e que o desenvolvimento do Brasil tem sido retardado por motivos suscetíveis de remoção. O relatório passa em seguida a elencar como se poderia fazer isso por meio de estudo, de planejamento, etc. Decorridos 70 anos desse diagnóstico, ficamos marcando passo. A sensação é que as soluções são conhecidas, elas são discutidas, elas são apresentadas, mas ficam adormecidas. A minha pergunta, que talvez seja uma chance do senhor falar sobre o funcionamento do Congresso, considerando a sua experiência, como ele funciona, quais são as dificuldades para destravarmos essas soluções e o que é preciso para acordarmos esse gigante que continua sonolento? Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma visão, e acho que eu melhorei, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu acho que são os nossos principais problemas. Eu não vou a 49, mas da Constituinte para cá, olhando com cuidado o Estado brasileiro, o que nós tivemos de incremento de riqueza e o que nós não tivemos, redução de desigualdade, por exemplo, no Brasil, é uma demonstração que o Estado brasileiro ele não é um instrumento que reduz a desigualdade no nosso país. Ao contrário, o Estado brasileiro ele concentra renda no nosso país. Eu falo da Constituição de 88, porque os marcos, pelo menos para a minha geração, foram construídos dali para frente. Mas a gente olha, o sistema previdenciário, que nós levamos mais de 20 anos para conseguir criar uma idade mínima, era o maior sistema de transferência de renda do mundo, dos mais pobres para a cúpula daqueles que se aposentam mais cedo, principalmente do serviço público. A administração pública federal brasileira, do governo federal, pelo menos, os salários hoje, eu não estou criticando o servidor público, aqui é só uma análise sobre a nossa realidade. Nós temos hoje os salários no serviço público federal, nos 3 poderes, que são o dobro dos seus equivalentes no setor privado, com benefícios que o setor privado não dá, por exemplo, estabilidade. Não é? Nós temos um sistema tributário que tributa mais o consumo que a renda. Mais uma vez, nós beneficiamos a elite brasileira em detrimento do trabalhador brasileiro, que no consumo, proporcionalmente, ele está pagando mais impostos do que a elite. Nós temos uma economia fechada, só 20% do nosso PIB é uma economia aberta. Mais uma vez, do meu ponto de vista, respeito quem pense diferente, nós temos uma economia que não caminha para a concorrência, para a melhor qualidade do serviço, do produto, principalmente. Então, nós temos uma economia fechada que acaba beneficiando setores, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ineficientes. Nós temos 350 bilhões de reais de subsídios tributários e os recursos, muitas vezes, subsídios que são questionáveis do ponto de vista do seu efetivo resultado. Tem uma tabela, aliás, tem um documento muito interessante, um livro muito interessante do BIT, que trata das despesas
em toda a América Latina. O livro é Melhores Gastos para Melhores Vidas. Eles mostram nitidamente que toda a América Latina, nos últimos anos, as despesas correntes da maioria dos países cresceu muito e o espaço para investimento, para despesa de capital, caiu muito. E eles dizem que isso significou, e eu concordo, um investimento no passado em detrimento do futuro. Tem uma outra tabela sobre o Brasil que é muito interessante, que ele mostra que todos os recursos de transferências, Bolsa Família e subsídios tributários, entre outros, tudo que trata de transferência e subsídios tributários, todos esses recursos, 75% ficam com o topo da sociedade, só 25% ficam na base da sociedade brasileira. Então, de fato, nós temos um Estado desigual, né? Um Estado que, se você somar impostos mais transferências, e aí na região inteira da América Latina, nós só reduzimos a desigualdade em 4%. Na União Europeia, impostos mais transferências reduzem a desigualdade em 40%. Então, construímos um Estado que foi construído, né, com narrativas de setores, tudo legítimo, né, cada um indo ao parlamento defender o seu interesse, o seu ponto de vista, mas os números mostram que, de fato, nós temos um Estado caro, 36% de carga tributária, mais o déficit, dá quase 40%, aonde a qualidade do serviço público, se nós formos avaliar o que a sociedade pensa nos três poderes, municípios, estados e a União, ela vem perdendo a qualidade nos últimos anos. Então, nós temos, aliás, um drama nesse momento muito grande, que nós temos uma carga tributária de país europeu, diferente dos países emergentes que nós competimos, né? E nós vamos ter um pós-pandemia, em tese, com uma necessidade muito grande de avançar, inclusive com um aumento de gasto público. É possível? Eu não acho possível. O possível é que a gente consiga fazer, e aí nós precisamos do governo federal, uma reforma administrativa, tratando dos novos servidores, não é para criar conflito com o passado, para que a gente possa melhorar a eficiência, reduzir o custo médio do serviço público e abrir espaço ao longo dos próximos anos para a capacidade de investimento do governo federal, que foi quase a zero. Nós temos aí, de fato, 94% de despesas obrigatórias, sobra muito pouco para investimentos públicos, que eu acho que é sempre importante, que não seja um investimento direto, mas em parceria com o setor privado, que pode ser mais eficiente, mas, sem dúvida nenhuma, um Estado que custe quase 40% das nossas riquezas e que sobre muito pouco para investir, eu acho que é um Estado que está, de fato, como diz o livro do Banco do BID, olhando para o passado e não olhando para o futuro. É o que eu acredito, por isso que eu defendo tantas reformas. Eu acredito que tanto a reforma tributária que está tramitando na Câmara, a gente deve, nos próximos dias, voltar ao debate da comissão mista, porque ela tem um papel muito importante de melhorar a competitividade do setor privado brasileiro, né? Com esse sistema tributário, onde cada ano gera mais litígios no Supremo. Já tem mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de litígio tributário por causa do nosso sistema tributário. A reforma administrativa, que eu espero que o governo encaminhe, porque o governo representa 70%, 75% do gasto público dos três poderes, e a iniciativa exclusiva do governo federal. Essas duas reformas, eu acredito que elas serão fundamentais, uma no lado da possibilidade de mais investimentos, então, melhor competitividade com um sistema mais simples, tributário, depois entrando na discussão da renda, claro, né? Por outro lado, uma reforma administrativa que melhore a qualidade do gasto, onde a palavra produtividade do setor público ela seja, né, um mantra daqui para frente no nosso país. Não estou dizendo que os servidores atuais não trabalhem com essa perspectiva, mas a construção do Estado, do meu ponto de vista, ela gerou um engessamento muito grande. Quer dizer, um país como o nosso, no momento que a arrecadação cai 30%, nós não podemos mexer nas despesas do governo brasileiro, nem do governo federal, nem de estados e municípios, diferente das empresas. Cai o faturamento, né? A empresa vai demitir, vai suspender os contratos com a medida provisória 936, no caso como esse. Então, de fato, nós precisamos repensar, não olhando para trás, querendo criar nenhum tipo de conflito, mas tentando construir um novo modelo, onde o Estado tem o seu papel, que é fundamental. Eu não sou daqueles que defendem uma redução do Estado, mas eu acho que o papel do Estado, num país com tantas desigualdades como o nosso, ele precisa ser pensado de uma forma diferente do que o que foi construído ao longo dos últimos
30 anos. Não estou culpando ninguém, é uma construção de toda a sociedade, aqueles que avançaram, conseguiram avançar nas suas demandas no parlamento, de forma legítima, mas o que nós construímos hoje é isso, é um Estado que, de fato, ele não, de forma nenhuma, é um indutor da redução das desigualdades e nem conseguimos garantir igualdade de oportunidade a todos os brasileiros. Desculpa se foi longo. Muito obrigado. Muito bem. Presidente, agora a próxima pergunta vem de uma colega conhecida do senhor, a senadora gaúcha Ana Amélia. Respeitável senadora. Obrigada, Lars. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente Rodrigo Maia, o senhor foi, em todos os momentos da crise, dos ataques e das agressões que sofreu por redes sociais, o senhor esteve sempre disposto a diálogo com o governo. Vi muitas cenas do senhor no Palácio do Planalto, com a mesma serenidade que agora fala para este grupo, fazendo um esforço grande, superando esses ataques, não sozinho, também junto com o Supremo Tribunal Federal, que dá uma companhia realmente agradável, pelo menos para o senhor. E o senhor, neste momento, está vendo uma trégua aparente, que já foi vista no passado, mas ela não foi duradoura. O senhor acredita que essa trégua que está vigorando há duas semanas será duradoura? Qual é a causa dessa trégua agora? E também, já que o senhor foi vítima das redes sociais, das fake news, se o senhor acha conveniente a lei que o Senado está tratando sobre fake news. Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade, senadora, pelas palavras. Olha, eu acho que o nosso papel ainda mais nesse momento de tanta mudança de ciclo, com a participação maior das redes sociais, que leva a uma polarização, um extremismo. Nós estamos vendo agora grandes companhias mundiais deixando de colocar suas publicidades em algumas plataformas digitais pelo radicalismo. Então, o radicalismo, as redes sociais, de alguma forma, acabaram contaminadas por esse ambiente e, sem dúvida, não é nenhuma crítica. Esse ambiente mais radical de um campo apoiou o presidente da República e acabou gerando uma pressão sobre ele, uma pressão sobre a sociedade, uma pressão sobre o parlamento e sobre o Supremo Tribunal Federal, que, num determinado momento, passaram a ser inaceitáveis. Aquele último sábado, 2, 3 sábados atrás, com fogos sendo endereçados ao Supremo Tribunal Federal, ameaças a ministros supremos. Eu também recebi muitas ameaças, minha família, quer dizer, na linha de enquadrar, vamos dizer assim, o parlamento, o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, de fato, precisam ainda de uma reação, de um marco legal que garanta a liberdade de expressão, mas que todos tenham responsabilidade. O que eu acho muito estranho é que as plataformas não querem ter responsabilidade de nada. Todo mundo tem que ter responsabilidade. A gente critica os meios de comunicação, mas eles têm responsabilidade sobre o que eles colocam no ar. As plataformas não querem ter responsabilidade de nada. Passa ali um volume enorme de informação e ninguém tem responsabilidade. Usam os nossos dados sem a nossa autorização, sem pagar por isso. A gente sabe, muitas vezes, você está pesquisando um assunto, daqui a pouco você recebe um comercial daquele setor, de uma loja, quer dizer, usando inteligência artificial. Então, eu acho que esse é um outro tema que a gente tem, até uma PEC que veio do Senado, do senador Eduardo Gomes, eu acho que a gente resolve essa questão da obrigação de você transformar os nossos dados em direito universal, que a partir daí a utilização do dado de cada um de nós vai ter que ser de uma forma diferente. Então, acho que um marco legal, onde a gente tem uma punição, principalmente para quem financia o estímulo, a viralização ao ódio. Um marco legal onde a gente consiga ter punição para quem, de fato, tenta caluniar, usar informações falsas contra as pessoas. Agora, nós não podemos também cercear a liberdade das pessoas. Então, não é uma lei simples. Nós estamos trabalhando, os deputados estão trabalhando, estão
conversando com os senadores para que possa sair do Senado uma lei que consiga separar o que de fato é liberdade de expressão, não inviabilizar a utilização das plataformas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenha condições de ter punição e que as plataformas tenham algum tipo de responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, porque senão fica uma coisa meio difícil, né, para o próprio sistema democrático. Mas, presidente, nós não temos uma legislação específica para fake news, mas o ministro Alexandre de Moraes o Supremo está fazendo uma investigação com a Procuradoria da República sobre exatamente os financiadores. E já prisões foram feitas. Então, não existe uma lei, porém, existem as garantias constitucionais, legais, que ele usou para fazer isso. Então, por isso... Agora, a punição ela vai acabar sendo num grau menor do que deveria, exatamente por não ter uma previsão legal de como você pune e qual é o tipo penal que se enquadra. Talvez a punição não seja do tamanho necessário para o dano que uma informação dessa, uma ameaça dessa pode causar a um membro, um ministro do Supremo, ou a própria instituição, né? O enfraquecimento de uma instituição. Você viralizar uma informação falsa sobre uma instituição, sobre o Supremo, que amplificaria o ódio das pessoas a essa instituição, ela precisa ter uma punição adequada. Acho que o voto do ministro Fachin sobre esse assunto, sobre a constitucionalidade daquele inquérito, acho que foi um voto histórico e muito importante para que a gente possa separar quais são os limites, né, e o que é relevante no marco legal em relação às fake news no Brasil. Muito obrigada. Muito bem, nosso tempo é limitado, nós vamos dar prosseguimento e a próxima pergunta virá de outro professor da Escola Superior de Guerra, o comandante Carlos Raposo. Presidente, muito boa noite e muito obrigado pela presença e pelo prestígio que o senhor nos encerra com esse tempo que o senhor nos concede. O senhor defende a redução das despesas do governo federal, o senhor defende um melhor gasto, melhor gestão dos gastos públicos. O senhor bem sabe que em torno de 50 milhões de brasileiros vivem com mais ou menos $5 por dia. O Congresso Nacional, em 2017, criou o Fundo Nacional de Financiamento de Campanha. E isto foi para casa perto dos 2 bilhões, essa primeira arrecadação. Com esses quase 2 bilhões, o partido que teve, a sigla que teve mais peso, recebeu, o MDB, recebeu 231 milhões. E o partido do atual presidente, com a menor cota, recebeu 9 milhões. Muito bem. Foi provado que o dinheiro não ganha eleição, porque, se assim fosse, o atual presidente, utilizando com o seu Partido Social Liberal de então, que utilizou 9 milhões, não teria tido esse sucesso. Ele usou, ao contrário, as mídias sociais e obteve sucesso. Eu queria saber a opinião do senhor e da Casa Legislativa que o senhor preside em relação à continuidade ou se efetivamente esta é uma verba necessária. Desde já, muito obrigado, presidente. Eu defendo a independência dos políticos no processo eleitoral. O financiamento privado, da qual eu defendo, o Senado não aprovou uma emenda constitucional, já que o Supremo declarou inconstitucional, né? Eu defendo, apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos com o financiamento privado no Brasil, pessoa jurídica, né? Mesmo assim, eu acho que a alternativa que foi criada de você ter a possibilidade de ter um financiamento público, né? Eu acho que é importante. Não é apenas no Brasil. Nós temos a Alemanha, que é uma grande economia, a maior economia da Europa, e tem financiamento público. A Fundação Konrad Adenauer, do partido da primeira-ministra, da chanceler Merkel, recebe 100 milhões de euros por ano de financiamento público apenas para a divulgação da política, né? O debate da política na Alemanha, no Brasil, na América Latina, em todo o mundo.
Então, o financiar a política, eu não acho que é crime, muito pelo contrário. Eu acho que você ter um financiamento público, ele dá, muitas vezes, independência, né? E se você olhar o valor de 2 bilhões em relação ao gasto dessas últimas eleições, que foi de 8, 9 bilhões, ele é parte. Agora, o que eu não acho que estaria justo é a gente acabar com o financiamento público, né? E ficarmos com pessoa física na forma como está. Porque a forma como está, por exemplo, eu sou um político que sou pró-mercado, sou liberal na economia. Talvez eu tenha liberdade de ter uma doação pessoa física de um grande empresário, né? E aquele que não é ligado a uma agenda liberal, como é que ele vai disputar a eleição e divulgar a campanha dele? Por mais barata que possa ser uma campanha, algum gasto vai acontecer. Então, acho que a democracia ela precisa, sim, ter recursos, né? Se a decisão do Supremo e depois do próprio Parlamento foi não construir os caminhos para o financiamento de pessoa jurídica, porque a pessoa física no Brasil, no caso do Brasil, não tem classe média, infelizmente, nós somos um país pobre, entendeu? É uma elite e o povo, aí, milhões de brasileiros, que não tem nada. Eu vou te dar mais um dado importante aqui. De 90, né, até 2010, nós já saímos, o mundo saiu, né, de uma renda per capita de $605 em 1820 para $7.890 em 2010, a renda per capita mundial. E a desigualdade na América Latina, no Brasil, por exemplo, o índice Gini continua igual, era 60, está em 61. Né? Então, a riqueza no nosso país cresceu. Nós temos um orçamento, doutor Carlos, de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um país que não tem 40 bilhões de capacidade de investimento. É um país que tem, nos 3 poderes, né, uma média salarial que é o dobro do advogado do setor privado, do economista do setor privado, do contador do setor privado. Então, nós estamos aqui discutindo uma questão que, do ponto de vista político, é desgastante, que a sociedade critica, e estamos deixando de discutir uma grande reforma do serviço público brasileiro, do serviço público civil e militar, porque essa é a grande discussão: qualidade do serviço público, produtividade, serviço de qualidade na ponta. Os municípios vão sair dessa crise sem condição, né, de gastar R$1 novo em qualquer política pública. Os estados, da mesma forma, o governo federal com endividamento de 100%. Acho que o nosso debate ele precisa ser um debate onde a gente olhe, né, o país como um todo. É claro que um país com tantas desigualdades, a gente olha 2 bilhões, a gente fala, é claro que o Brasil precisa concentrar recursos em todo tipo de política, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que financiar a democracia é assim no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, você olha a eleição e já tem financiamento de pessoa jurídica através de instrumentos que o próprio Corte Superior criou lá, aprovou, numa maioria apertada, aonde quem consegue mais financiamento é que parece que tem mais chance de vencer a eleição. Eu falei na Alemanha. Na Alemanha é um sistema híbrido. Tem financiamento público e tem financiamento privado. No Brasil, é híbrido. Tem financiamento pessoa física e tem financiamento público. Eu, por exemplo, como um político pró-mercado, liberal na economia, talvez eu nem precise de financiamento público. Mas não é justo aquele político, né, que faz política, né, uma posição divergente de uma economia mais pró-mercado, ele ficar sem condições de participar do processo eleitoral. E tem outra distorção. Você consegue receber uma doação pelo percentual que é liberado de uma pessoa que tem a renda muito alta, 300 mil de doação, 500 mil de doação. Né? Então, eu acho que se fosse para resolver, eu acho que tinha que ser um sistema misto, restringindo a doação de pessoa física, né? E dando cada vez mais transparência nesses recursos de pessoa física. Agora, quero dizer para você o seguinte, o parlamento, né? E não digo eu, porque eu tenho uma relação pela minha agenda com o setor privado, o parlamento aprovou a reforma da Previdência no momento onde você já não tem mais financiamento privado. O parlamento vai aprovar a reforma tributária
muito porque não há mais financiamento pessoa jurídica. As relações ficaram mais transparentes e mais independentes. Eu acho que o financiamento público, de fato, ele pode ter um custo para um país pobre como o nosso. Incomoda muita gente, mas eu acho que talvez essa independência possa dar condições que o parlamento vote com muito mais liberdade do que, em tese, votava antes, onde a força do capital privado, com as suas doações eleitorais, interferia e comandava o parlamento brasileiro por muitos anos. Muito obrigado, presidente. Muito bem, chegamos ao fechamento dessa entrevista. Nós temos uma limitação de tempo e, da minha parte, agradeço muito a atenção dispensada pelo presidente Rodrigo Maia. Passo a palavra, então, para o nosso criador aqui do Personalidades em Foco, o empresário Paulo Zotto. Eu detesto essa palavra criador, mas de qualquer maneira, presidente, obrigado pela sua presença. Nós temos uma pergunta que nós fazemos a todo mundo que participa. Qual é o seu time de futebol? Meu time de futebol é tricampeão mundial, Botafogo, pela seleção brasileira. 58. Aliás, Você pena que eu só nasci em 70, então não vi nenhum desses jogar. Mas a gente tem esperança, né? Que o Botafogo por alguma razão, acho que 90% dos palestrantes aqui são botafoguenses. As palavras finais são suas, presidente. Paulo, muito obrigado pelo convite, Ana Amélia, ao Lars, os que perguntaram, oportunidade muito boa, esse debate é fundamental para que a gente possa entender o que as pessoas estão pensando, o que tem de crítica. Eu acho que isso é importante a gente ouvir. Nas perguntas, a gente compreende o que as pessoas estão demandando, estão reclamando, estão criticando, como esse debate polêmico do Fundo de Financiamento Público Eleitoral, que, de fato, a gente sabe que é muito polêmico. A política precisa ter condições de explicar para a sociedade a sua importância, ainda não teve capacidade de fazer isso, isso é decisivo, porque senão vai acabar e vão ficar sem financiamento nenhum e vai voltar ao risco, né, do Caixa 2, infelizmente, do Brasil. Então, a gente precisa ter essa condição e, mais do que isso, ter a capacidade, num grupo desse, de formadores de opinião, discutir o Brasil, discutir, né, o que nós construímos ao longo dos últimos anos e o que nós precisamos construir ao longo dos próximos anos no nosso país. Então, Paulo, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e boa sorte, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Rapaz, foi um sufoco aqui. Eu tenho 8.000 assistentes dele passando